E aí, gente, tudo bem? Bem-vindos a mais uma edição do programa Pilares. E a gente está aqui nessa série de entrevistas com os pastores da Nova, os pastores, as pastoras, falando sobre essas bases que dão o início a cada um dos ministérios, que dão base para cada um dos ministérios relacionados com homens, com mulheres, com jovens. E hoje eu tenho aqui comigo uma pessoa que é a responsável, a pastora, que é responsável por um setor estratégico da igreja, que é o Ministério com Crianças, a Geração Nova. Está aqui comigo hoje a pastora Neiva. Neiva, obrigado por ter vindo, privilégio ter você aqui, muito obrigado pela tua presença. É muito bom estar aqui, muito melhor ainda estar na Geração Nova, é um prazer, um privilégio estar na Geração Nova. Legal. Vamos começar falando aqui sobre como funciona, como tem funcionado a Geração Nova. Da onde vem a base, qual é a inspiração e o que está acontecendo na Geração Nova, o que está sendo ministrado para aquela criançada lá, como é que isso tem sido realizado. Vamos começar pelo começo, né? Isso. Bom, a Geração Nova é um ministério de 0 a 12 anos, né? E a gente ministra as crianças acreditando de que elas já têm um espírito preparado para receber a palavra, exatamente a palavra que a gente recebe na igreja, que vem do púlpito da nossa igreja. E a gente trabalha com essas palavras para as crianças, adaptando as idades, as faixas etárias. São 12 turmas, hoje a gente conseguiu fazer exatamente cada idade, uma sala para cada idade, e isso facilita muito um trabalho mais direcionado às necessidades e à capacidade de cada criança de assimilar o conteúdo. E é exatamente isso, a gente crê que a criança precisa ser ministrada, precisa ser cuidada para que ela tenha um relacionamento com Jesus hoje, não só no futuro, né? Essa questão toda que a gente ouvi minha vida toda, né? Criança é a igreja do futuro, não, a criança é a igreja hoje, e ela precisa ser ministrada hoje. Então isso nós temos visto muitos frutos na nossa igreja, lá na Geração Nova, né? Você sabe disso, quantas coisas a gente tem visto lá. A Geração Nova, ela tem sido até, muitas vezes, a razão pela qual muitas famílias ficam na igreja, né? Às vezes a família vai visitar a igreja, leva os filhos, eles vão para a Geração Nova pela primeira vez, quando voltam no domingo seguinte, eles acordam no domingo de manhã, né, e vão acordar os pais, vão para a igreja, pai. E o pai fala, poxa, pastor, decidi ficar aqui porque nunca vi isso. A criança me acordar, a gente acorda a criança, vamos para a igreja, a criança, não. E aqui aconteceu o contrário, eles que vêm acordar a gente, querendo vir para a igreja, né, porque vocês têm feito um ministério atraente para a criança. Exatamente. Eu falo, olha, nós temos a melhor palavra, nós temos que fazer de forma lúdica, né, algo pedagógico, adaptado à faixa etária, mas que seja a palavra, a gente não inventa a roda, né? Então eu acho assim, quando a criança vai lá e eu falo, olha, tem que ser o melhor momento da semana da criança estar na Geração Nova. Então eu acho que tudo funciona, coopera, né, para dar certo. Quando a criança vai lá atrás e ela é muito bem tratada, uma palavra adaptada à idade dela, de uma forma lúdica, e o pai sai lá de dentro muito feliz com a palavra, então eu acho que é uma junção assim que tem dado muito certo, né? O pai sai satisfeito, a criança satisfeita. Então, tudo facilita também, E é né? fantástico no seguinte, eu me lembro que há um tempo atrás, já tem bastante tempo atrás, eu falei com a Denise assim, Denise, a Geração Nova não pode ser meramente um depósito de criança para os pais assistirem o culto. Sim. E também não pode ser aquela coisa que fica só, compra uma revistinha já pronta que conta um trecho da vida de Moisés ou da vida de Davi e canta aquelas musiquinhas que a gente já conhece, falando sobre Moisés, sobre Davi e fica nisso, né? Isso. Tem que ser alguma coisa onde elas aprendam a mesma coisa que nós estamos aprendendo lá dentro da igreja, dentro do culto, né? Os adultos estão recebendo palavra da graça, palavra da fé, porém adaptado para a idade deles. Só que a gente sabe, e eu quero que você fale um pouquinho sobre isso aí, isso tem dado até hoje, uma trabalheira danada, porque hoje a gente tem uma literatura própria, né, criada por vocês, né, para cada faixa etária, temas anuais, né, a gente aborda o fruto do Espírito, a armadura de Deus, alguns que eu estou me lembrando aqui que vocês já implementaram lá. Conta para a gente um pouquinho desse trabalho, né, de criar esse currículo, de ouvir o que vocês ouvem dentro da igreja, o que eu estou pregando, as séries que eu estou pregando, e adaptar isso agora para um currículo infantil. Cara, isso é surreal. Eu nunca vi isso ser feito em igreja nenhuma. Isso realmente tem impactado muito nossas crianças e principalmente a gente, né?
porque é um trabalho que começa, quando a gente está preparando esse material, nós já estamos sendo ministrados, né? E em 2008, nós sentimos o desejo de ter o nosso próprio material, a partir de tudo isso que você falou, né? De uma necessidade de estar passando para as crianças exatamente o que a gente tem aprendido na igreja, que tem recebido a graça bem clara, né? Sem religiosidade para as crianças. Até a visão que você mesmo falou, né? De que a criança não é a igreja do futuro. Não, a criança é a igreja precisa ser do presente. ministrada hoje, exatamente. Então, a criança não tem o Espírito Santo em formação, né? Ela tem o Espírito Santo mesmo que nós temos. E todos os ataques também que vêm sobre a criança, exatamente como vêm sobre nós, né? Então, as crianças precisam ser ministradas hoje. E nós começamos fazendo um currículo em 2008. Nossos currículos são anuais, nós já estamos no 5º, porque nós começamos a repetir alguns, né? Vai e volta. E no mesmo dia, todas as crianças estão tendo a mesma aula, é o mesmo tema, adaptado a cada faixa etária. Né? E a gente fala realmente o que é falado na igreja, sobre a graça, o novo nascimento, o que é metanoia, mudança de mente, quem elas são em Cristo, o que elas podem em Cristo, o que elas possuem em Cristo. O que a gente recebe dentro da igreja, a gente adapta para as crianças. E tem sido incrível o resultado que isso tem dado, que a gente tem visto crianças cada vez mais novas tendo realmente relacionamento com Deus. Não, a gente tem visto crianças batizadas com o Espírito Santo. Sim. A gente tem visto, às vezes tem, de alguma forma, chega para mim algum áudio que uma mãe grava, né, do que o filho falou. Às vezes a criança de 6, 7 anos de idade. Às vezes até menos. Às vezes até menos. Fala uns troços que você fala assim, meu Deus do céu, essa criança foi lá no céu e voltou, o que é isso? O que essa criança está falando aqui? A criança está em formação. Ela está em formação emocional, ela está em formação física, né, psíquica. Então é a hora de a gente entrar com a formação espiritual, que é o que vai ser a base para a vida dela toda. Né? A gente crê que uma criança crescendo com todas essas bases de quem ela é em Cristo, o que ela pode, o que ela possui em Cristo, ela vai ser um adulto fantástico com relação a todas essas questões que a gente tem visto hoje, essas dificuldades que o adulto tem tido de lidar com muitas situações de depressão, de menos-valia. A criança chegando lá na frente com esse potencial todo, um adulto muito mais bem resolvido. E hoje, a criança, como ela é crédula, o que você fala para ela, ela acredita. Sim. Olha, Jesus cura, ela tem certeza disso. Então, a primeira oportunidade que ela tiver uma dor de barriga, ou a mãe, alguma coisa assim, ela é a primeira a chegar e falar, mamãe, deixa eu orar, Jesus cura. Eu já ouvi uns testemunhos assim, dessas coisas assim, e de realmente acontecer. Isso aqui é o mais legal, né? Isso é uma coisa que a gente trabalha na geração nova, a gente quer que eles tenham relacionamento com Jesus hoje, então assim, a gente incentiva essa fé neles. Olha, peça a Jesus que Ele cura, e eles pedem, eles exercitam mesmo, eles né? provam do que eles estão ouvindo, né? E criança não tem barreira, né? Então, é o melhor momento para você ministrar na vida de alguém é quando criança. Não, com certeza. Quando a gente vê os adolescentes que estão na igreja, mas que já vieram desde a geração nova, né, começaram a frequentar a igreja com 5, 4, 3, nasceram na igreja, alguns. Eles chegam na idade da adolescência, estão voando na fé. Sim, com certeza. Conhecem a palavra de uma perspectiva que a gente não conheceu quando éramos mais novos, né? Que conheceu, às vezes, por uma perspectiva legalista ou por uma perspectiva de uma interpretação, às vezes, meio confusa, e eles conhecem por uma perspectiva completamente fresca, descomplicada. Descontaminada, eles voam. Né? E o trabalho de vocês tem chegado até em outras igrejas, né? Você tem viajado até para outros estados para ministrar cursos sobre a geração nova. Sim, as pessoas quando conhecem o ministério, conhecem o fruto que tem dado, e as pessoas querem adaptar esse currículo na igreja deles, o currículo que a gente tem. E até ouvir o que a gente tem feito. Né? Algumas pessoas perguntam, por que tem dado certo a geração nova? Hoje, nós, por domingo, passa em torno de umas 550 crianças no domingo, e nós temos 234 voluntários. Então, assim, cresceu. Eu acho que a gente só está começando do que Deus tem. No novo espaço, eu creio que isso vai muito mais longe, né? E essa palavra da graça sendo pregada para a criança, muitos ministérios têm visto e querem saber como é que funciona isso, né? Então, algumas igrejas chamam a gente para dar treinamento. Quando é aqui no Rio, a gente vai com a equipe.
Algumas vezes eu fui fora e eu vou sozinha, mas exatamente para falar sobre isso. O que tem dado certo, como é que é e como que a gente trabalha com os voluntários. Tem sido algo muito grande assim que Deus tem feito. E muito bom os frutos que tem dado. Você já foi, eu estou me lembrando que você já foi a Recife? Eu já fui a Recife, Ribeirão Preto, Blumenau, Joinville, né? Nossa igreja lá, Piracicaba, eu acho que isso. Enfim. Já BH, já fui algumas vezes, 3 vezes a BH. Vira e mexe eu pergunto assim, cadê a Neiva? Não, estava ministrando curso não sei aonde. Eu falo, meu Deus do céu, já estão levando a pastora para não sei para onde. Deixa a mulher aqui ministrando aqui para as crianças aqui na igreja. Mas tem sido muito legal ver os frutos disso aí na vida da criançada. E o relato dos pais, né? Que, na verdade, chega pra gente o testemunho. A criança não vem contar nada, né? Dificilmente ela chega para contar, tia, aconteceu isso essa semana. Na sala de aula isso até acontece. A gente vê bastante, sabe? Coisas acontecendo na sala de aula. E a gente incentiva isso com os voluntários, professores, né? Legal. Olha, tem um pedido de oração, vamos falar com as crianças sobre pedido de oração, eles fazem o pedido de oração e na próxima semana a gente retoma para saber quem tem alguma coisa para contar, e sempre tem. E são coisas, assim, muito sérias. Os problemas das crianças hoje são problemas de adulto. E quando elas falam de coisas que Deus faz na vida delas, são coisas que a gente espera, às vezes, que adulto conte, né? E elas contam mesmo, sabe? Eu estava com medo, fui dormir, falei com Jesus, eu dormi na hora, meu pai estava desempregado, eu orei por ele, e na própria semana ele achou um emprego, chamaram para o emprego. Então, são coisas assim, os pedidos são de adulto e as respostas são de adulto. Então, assim, a gente tem visto Deus trabalhando mesmo na vida das crianças. As crianças estão tendo experiências com Deus hoje. Isso é muito importante. E, além disso, Neiva, eu preciso falar para o pessoal aqui, você é a pessoa, assim, até com uma formação voltada para isso, porque você é psicopedagoga e você... por causa dessa visão de psicopedagoga, você às vezes consegue identificar dentro da geração nova, você como a coordenadora geral, a pastora que está ali supervisionando tudo, você consegue até identificar certas coisas que estão no nível da alma mesmo da criança, não necessariamente é demônio ou qualquer coisa como às vezes as pessoas classificam, né? Mas que tem a ver com um problema que precisa ser resolvido às vezes com os pais, né? Sim, isso acontece. Chegam muitos pais pedindo socorro. As crianças estão sendo massacradas lá fora, né? A nossa sociedade cada vez mais cobra, cada vez mais jovem, as crianças cada vez mais cedo, e as crianças têm a agenda de adulto, problemas de adulto, então as situações explodem, às vezes numa depressão, às vezes numa falta de limite, e às vezes situações assim... Dificuldade de aprendizado. Exatamente, coisas... e depressão mesmo, né? Depressão muito, o nível de depressão é absurdo. E como eu tenho também clínica com criança, uma formação em clínica com criança e adolescente, eu acabo recebendo crianças também, não só na área de dificuldade de aprendizagem. Então eu recebo muitas crianças e às vezes vindo até de igreja mesmo, com depressão, com situações assim, de tristeza profunda. E Deus tem trabalhado nisso até... Você tem me falado de criança com 9 anos de idade. 9 anos. Em depressão, passando por depressão. Eu comentei sobre uma criança de 9 anos. Ontem eu recebi uns pais com uma criança de 8 anos também em depressão. Cara, é surreal você imaginar uma criança com 8 anos de idade. Sim, mas o índice está muito grande. E o índice está aumentando. Aumentando, e inclusive de suicídio. A gente pensa, como que uma criança pode suicidar, né? Se entrar nos índices para ver como que tem criança... em depressão e a maioria não consegue chegar a um final mesmo de suicídio, de morte, porque elas falham nisso, né? Graças a Deus. Mas os hospitais, como têm recebido crianças de 7, 8, 9, 12, de tentativa de suicídio. Aliás, o pessoal diz, os trabalhos aí dizem que isso não é uma exclusividade do Brasil ou do Rio de Janeiro, isso é um fenômeno que está acontecendo no mundo todo, né? Sim. E há pouco tempo me chamou a atenção uma determinada série de TV fechada que falava sobre suicídio de adolescente nos Estados Unidos. Eles que são muito cuidadosos com essa coisa de estatística, eles gostam muito disso, dizendo que depois da exibição dessa série, lá nos Estados Unidos, houve um aumento de 30%
no número de suicídios de jovens entre 10 e 16 anos. É um absurdo. Cara, isso é uma maluquice, né? É uma coisa muito surreal. A gente não consegue nem pensar numa coisa dessa. Como que uma criança de 10 anos, cheia de vida, né, consegue pensar em tirar uma vida, tirar a vida vai na dela? cabeça da criança, né? A Exatamente. criança devia estar pensando em brincar de bicicleta, Sim, carrinho de eu costumo falar, rolimã. nessa época, 10, 12 anos, eu acho que eu nem sabia que a gente mesmo podia tirar nossa vida, porque eu estava tão preocupada com outras coisas que eu não estava nem pensando nisso, né? E exatamente isso tem acontecido. Muitas famílias na igreja têm me procurado, pedindo ajuda com relação às crianças, essa pressão toda da sociedade sobre as crianças, né? Então, é um ministério ali que ele abrange muito a família também, né? Porque a gente vê que uma dificuldade com o filho, como mexe com o casal, com a família. Então, isso tudo a gente tem sido um suporte ali dentro. Sou eu, né? A pastora Denise está sempre junto, apoiando, e tem as coordenadoras. Cada turma tem uma coordenadora, um coordenador, que são as pessoas também que ajudam nessa produção da aula, são pessoas que estão ali ligadas com a gente direto, e fazendo um trabalho também fantástico. Isso que você citou, do problema da criança afetar outras áreas da família, a gente tem enfatizado isso aqui, até nas entrevistas com os pastores e as pastoras, que a gente precisa cada vez mais ter essa interação entre os diversos ministérios, né? Não é o Ministério das Mulheres, faz lá o serviço dela, então eu fiz a minha parte aqui, o Ministério das Mulheres. Mas não estou ligada com o Ministério ou dos homens, ou das crianças, ou dos jovens, porque um interage com o outro, querendo ou não, né? Sim. De uma forma ou de outra acaba interagindo, acaba interferindo, né, no outro. E essa interação do Ministério da Geração Nova com outros ministérios da igreja é de fundamental importância, porque como é que você vai resolver um problema de uma criança se você não conseguir alertar os pais? Sim, verdade. Né? E eles não estiverem participando também da resolução. Que é uma coisa, inclusive, que a gente diz do lado positivo, né? Ministrar fé para a criança, ministrar a palavra para a criança. A igreja não é responsável por isso. Os pais são responsáveis por isso. A igreja coopera. A formação, com certeza. Né? A igreja coopera com isso. Né? Mas os responsáveis, número 1, pela formação espiritual das crianças são os próprios pais. Exatamente. E eu sei que tem pais, às vezes, que pensam que podem delegar essa responsabilidade para a igreja. Ah, não, eu não preciso me preocupar em ler a Bíblia com meu filho em casa porque a tia Neiva está fazendo isso lá com as coordenadoras na igreja. Eu não preciso orar com os meus filhos aqui em casa porque na igreja, na Geração Nova, eles oram. E se não houver essa integração, não vai haver essa conscientização da necessidade da participação dos pais, né? E eu queria falar também um pouquinho sobre a formação dos professores, né? Porque vocês também fazem essa formação continuada. Isso. Da mesma forma que o currículo não é aquela coisa estagnada, ele é continuamente revisado. Sempre que ele vem, a gente adapta, muda, acrescenta, tira, está sempre trabalhando em cima dele. Eu vejo de vez em quando você falando comigo assim, pastor, você pregou isso assim, eu vou ter que botar isso no currículo, eu vou ter que alterar e tal. Exatamente. Porque não é uma coisa estática, né? Não, com certeza não. A palavra se renova. Então, se renova, a gente vai renovando o currículo junto com a palavra, né? E como é que é essa formação do pessoal que quer se integrar na Geração Nova, que se voluntaria para participar da Geração Nova? Sim. Logo que a pessoa se voluntaria, a primeira coisa que a gente faz é saber se ela passou pela escola de liderança que hoje acontece na igreja, que é a Atos, que ano que vem vai passar a ser Nova College, né? Então, a gente precisa saber se ele passou por lá, exatamente para saber se essa pessoa está preparada para ministrar na vida das crianças, conceitos básicos de fé, de graça. E depois disso, nós temos um encontro. Eu e a pastora Denise, alguns coordenadores, a gente se reúne com as pessoas voluntárias, novas, e ali a gente fala como funciona a Geração Nova, a gente passa um material sobre crianças, funcionamento da Geração Nova. E fora isso, durante o ano, tem alguns cursos, treinamentos que a gente dá para esse voluntário. Uma vez por ano tem o treinamento que a gente chama de treinamento oficial, né, que é um treinamento grande, que é até aberto às outras igrejas. A gente tem recebido muita gente nesse treinamento, mas é o treinamento voltado mesmo para nossos voluntários, que é um treinamento grande, de um dia todo, e foca várias áreas. Então, eles estão sempre... E tem café da manhã, tea night, a gente está sempre junto, sempre ministrando. Os coordenadores estão sempre fazendo algo menor, assim, direto, com os voluntários.
eu creio que o que dá certo também, além da palavra, que é o mais importante, o relacionamento na geração nova. Sim. A gente preza muito com isso. Relacionamento com Deus Entre e os relacionamento professores. com o outro, né? Aham. Então, assim, a gente preza muito isso, de ser um lugar sadio de relacionamento, ser um lugar onde a gente anda junto. Ninguém quer receber uma escala e só cumprir escala, ser um Sim. cumpridor de escala. Então, a gente bate bastante nessa tecla. Você tem que conhecer seu voluntário, você tem que andar junto, você tem que estar ali cuidando daquela pessoa. Então, a gente está sempre junto, é uma coisa que eu creio assim, que a gente aprendeu com a liderança, então a gente vai passando e isso tem funcionado muito. Então, é muito fácil, a equipe é uma equipe grande, mas que você quase não vê dificuldade de relacionamento, porque a gente está sempre ali junto, andando junto. Isso... E esse cuidado é muito legal, até pelo seguinte, porque às vezes a pessoa ela está preparada tecnicamente, pode estar preparada no sentido de que, assim, não, foi feita uma peneira, a gente sabe que essa pessoa é uma pessoa de moral, de caráter e tal, mas ela, de repente, está com o coração todo cheio de mágoa Sim. e de ressentimentos e uma série de coisas que vão atrapalhar a administração dela na vida daquela criança, né? E tendo esse relacionamento, você consegue filtrar tudo isso e curar corações e restaurar Com pessoas. Né? Quer dizer, é benéfico até para a pessoa que se voluntaria, né? Eu falo, pastor Fragali, que se as pessoas tivessem entendimento real de como funciona o Ministério Infantil, a importância, o valor que a gente tem que dar ao Ministério, muitos que sonham em ser pastores, que têm chamado, estariam lá. Porque é a oportunidade que você tem de estar ministrando, de você estar conhecendo mais, de você estar lidando com as pessoas, ali Sim. você lida com muita gente. Então, assim, eu creio que é um bom celeiro lá, sabe? Um bom lugar para você estar trabalhando para o que Deus te chamou. E a gente tem visto ali muita gente saindo dali preparado para o ministério, para louvor. Muita gente no louvor da igreja hoje, né? Começou lá embaixo, começou na geração nova. Exatamente. Então, é isso que a gente tem visto lá. E no ano que vem, com o Nova College, você vai ter uma trabalheira danada, porque os alunos, a gente vai botar eles para fazer aula prática, né? Quer dizer, no domingo eles vão passar pelos diversos ministérios, vão passar um período lá na geração nova. Isso é maravilhoso. Vai dar uma trabalheira danada para vocês lá. Mas é um trabalho bom. Mas vai ser um trabalho legal. Vai ser um trabalho bom. E a igreja crescendo como tem crescido, a gente hoje vive numa preocupação também com segurança na geração nova. Né? A gente procura ter todo esse cuidado de receber a criança, cuidar da criança e devolver a criança para o responsável. Sim. Correto, né? Para não acontecer de entregar o filho da Maria para Joana. Isso é muito sério, ainda mais pequeninos, né? Bem sério isso. E a gente tem essa preocupação. Hoje a gente já tem, mas eu creio que no prédio novo isso vai facilitar muito. Nós vamos ter um prédio com uma entrada específica para a gente fazer o check-in. Então a criança vai ser identificada, recebe uma etiqueta, a mãe leva, o responsável leva um canhotinho, só ela pega, a pessoa que deixou. Sim. Mas hoje a gente já tem, dentro das nossas possibilidades, da nossa realidade, a gente já tem muito cuidado hoje. A criança é entregue, a gente anota nome, telefone e fica tudo certinho. A criança abaixo de 2 anos recebe um pager, vai para a igreja. Então é uma coisa assim, não adianta vir a vovó buscar que a gente não vai devolver, não adianta... Então, assim, o pai entregou, a gente só entrega para o pai, a mãe entregou, a gente entrega, irmão mais velho, a gente não entrega. Exatamente por essa preocupação. Fica sempre no hall ali uma pessoa oficial de culto, alguém por ali, então, assim, criança não desce. Tem sempre um cuidado muito especial, assim, com as crianças, né? Só pega na sala, tem que buscar na sala. Os maiores ficam chateados. Né? Eu já sou grande, mas espera a mamãe, espera o papai. Exatamente para... não correr riscos, né? Essa história do pager é muito legal, porque tem gente, às vezes, que quando vê o pager é aquele pager que usa em restaurante, né? Quando vaga a mesa, você fica esperando, o pager vibra, né? E pisca. E já teve gente que olhou para aquilo assim, rapaz, esse pessoal tem um convênio com o Outback, né? Eles já estão aqui, quando vibrar já tem a mesa reservada. Olha. Não, é só para o pai ou a mãe que tem a criança menor de 2 anos, está no culto. Se tiver uma intercorrência qualquer, a criança... sei lá, passou mal, vomitou, alguma coisa desse tipo, tá chorando e tal, chama pelo pager, né? O pager vibra e o pai pode ir lá atender
o pai ou a mãe pode ir lá atender o que está acontecendo, entender e atender o que está acontecendo lá com a criança, né? Isso aí. Mas é muito legal esse negócio do pager. E quais são agora os projetos para o crescimento da geração nova? Porque a gente vai sair de um lugar para ir para um outro, que é bem maior, né? Por um lado vai ter mais conforto, porque vocês vão ter mais salas, né? Embora vocês agora já tenham conseguido implementar turma não por faixas etárias, mas por idade, Isso, né? nós temos hoje só 2 turmas que estão com 2 idades. Que no próximo prédio a gente vai conseguir abrir todas as turmas mesmo, né? Como é que vocês estão projetando esse crescimento aí? A gente está... Porque vai ser pauleira, né? Sim e não, porque ao mesmo tempo hoje nós temos 4 cultos. Sim. Nós vamos passar a ter 2. Então, assim, a turma que eu precisava de 8 voluntários de manhã, eu não vou precisar mais de 8 voluntários. Então, assim, vai sobrar voluntários para a gente dividir. Eu não sei, porque algumas turmas, eu acho que vai ter que ter, assim, um ano até 1 ano e 6 meses. De 1 ano e 6 meses até 2 anos. Porque já temos turmas de uma idade que está superlotada. Caramba. O berçário superlotado, o berçário que vai ter 1 ano, ele está superlotado. A criança sai do berçário quando já está começando a andar. Sim. Então as crianças levantam, dão um passinho, vamos embora, passa para outra turma. O berçário está lotado. Então a gente está... O que acontece na geração nova é que tem pessoas muito dispostas. As pessoas que estão lá, elas abraçam mesmo o ministério. Então, um povo lindo de você ver servindo, sabe? Então, eu creio assim que a gente está pronto para desafio. Quando a pastora Denise chegou e falou, olha, vão ser 4 cultos, e ao mesmo tempo a gente, vamos embora que vai ser muito bom. Então, estamos com grande expectativa desse novo espaço. E a gente quer mesmo, assim, lotar de criança, aquele problema muito bom. Salas lotadas de criança e se precisar abrir 2, 3 turmas de cada idade, estamos prontos aí para Neiva, é muito, muito legal ver essa paixão no teu coração, a maneira como você faz com tanta paixão e acaba fazendo com excelência e muito bem feito. Parabéns pelo trabalho com a geração nova. A gente está chegando no final do programa, passa muito rápido, né? Passa muito rápido. Ainda fica muita coisa por falar. Mas, enfim, foi muito bom te receber aqui. Obrigado por você ter aceitado o convite, se disponibilizado a vir e ter dado essa entrevista tão legal a respeito daquilo que está acontecendo com a geração nova. Foi muito bom estar aqui. Muito bom falando do que eu amo, do que a gente tem vivido lá e... Pessoal, estamos de portas abertas. Isso aí, legal. Parabéns. Gente, foi um prazer estar com vocês mais uma vez. A gente se encontra no próximo programa, que com certeza vai ser muito legal. Não deixe de assistir a próxima edição do Pilares. Deus abençoe, valeu, um abraço, tchau. Muito obrigado por assistir o meu canal. Gostaria de encorajar você a se inscrever nesse canal para receber atualizações em primeira mão. E para acessar outros conteúdos de ensino, visite o site mauriciofragali.com. Deus te abençoe ricamente. Um grande abraço.